Estamos de volta com o segundo tempo do Só Esporte. E agora eu tenho uma sugestão para você que quer crescer na vida, quer investir no futuro. A Multimarcas é uma das melhores administradoras de consórcios do Brasil, onde você adquire seu carro zero, casa própria, moto, crédito para festas, viagens, formaturas e muito mais. As taxas são competitivas, sem aqueles juros chatos compensatórios, e o atendimento, gente, é diferenciado. Então não perca tempo e acesse o site www.multimarcasconsórcios.com.br ou ligue no 31 30 36 16 66. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Ô Yara, eu estava na toca, aí encontrei com o pessoal lá que não perde um programa do Bairro Céu Azul. Quem que é? E pediram que você... Não, se é assim que você vai tratar Quero saber quem que é essa pessoa que nos assiste todos os dias. Assiste você, porque nem sempre estou todo dia. Mas é o senhor Antônio Fidelis. Um abraço para o senhor Antônio. Todos são do Céu Azul. O senhor netinho Daniel, os filhos o Rafael e o Leonel. Um abraço para todos vocês aí. Estavam lá, todo mundo, caminho do Cruzeiro, vendo o treino, que hoje estava liberado para o torcedor. E o Céu Azul, a gente está com audiência bruta, cara. Tá uma beleza lá. Um abraço, então. Muito obrigado. Um abraço para essa família cruzeirense aí que nos prestigia sempre. E vamos falar de polêmica aqui no Só Esporte, porque o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, acabou de dar uma entrevista para a Rádio Itatiaia, que muito singelamente, cordialmente, nos cedeu, né, as sonoras para que a gente pudesse reproduzir aqui para vocês o que foi dito pelo presidente. Solta aí. Presidente, sobre a questão da final, os ingressos tem criado muita polêmica, a situação que aconteceu no Campeonato Brasileiro deste ano. O Cruzeiro também perdeu o mando de campo no ano passado por conta da confusão do torcedor. Novamente, serão 10% para o Cruzeiro, 90% para o Atlético e vice-versa na segunda partida? Infelizmente. Eu tenho tido uma postura e tenho mantido minha palavra. De que não faria jogo com a torcida dividida para que o Cruzeiro não corresse o risco de perder mando de campo, pagar multas imensas e provocar aqueles incidentes horríveis que aconteceram em jogos anteriores. Estive com o presidente do Atlético no STJD e ambos fomos ouvidos, prestando depoimento pessoal no STJD e ambos garantimos no STJD essa tranquilidade à população mineira e às torcidas dos nossos times de que nós não julgaríamos mais com duas torcidas para evitar incidentes tão horrorosos como aqueles. O presidente do Atlético prestou depoimento pessoal e garantiu lá na comissão disciplinar que não julgaria com torcida dividida mais contra o Cruzeiro, que ele ia seguir o exemplo do Cruzeiro que estava dando certo. Ontem eu assisti uma entrevista, e essa entrevista ainda está gravada para quem quiser escutar, no ESPN, do presidente do Atlético repetindo isso, e hoje nós tivemos a surpresa de receber a notícia de que ele havia voltado atrás, que ele não ia honrar a palavra dele, que ele ia querer os 10% de ingresso no jogo do Atlético contra o Cruzeiro. E eu achei isso um desaforo. Eu achei que isso é alguém querer levar uma vantagem ilícita. Porque se o Cruzeiro não usar 10% que tem direito dos ingressos no primeiro jogo, lá no Independência, e ele usar esses 10% no Mineirão, seria 2 pesos e 2 medidas. Eu estaria faltando com a torcida do Cruzeiro, de não permitir a torcida do Cruzeiro ir ao estádio. Então eu tive que exigir também os 10% que o Cruzeiro tem direito. Mas não aqueles 10% que eles têm oferecido. 10% daquilo que consta do regulamento geral da competição. 10% da capacidade total do estádio. Segundo eu sei, segundo eu tenho informações, segundo provas que eu obtive, a capacidade do estádio é de 23.318. Torcedores. Então o Cruzeiro quer 2.302 ingressos no Estádio Independência. Agora eu quero segurança para os nossos torcedores. Eu conversei hoje com a Polícia Militar e vou pedir a eles uma separação muito grande entre as duas torcidas para que não haja a menor possibilidade de incidente entre as duas torcidas, para evitar que torcedores que não têm nada a ver com essas faltas de responsabilidade de dirigentes sofram. Então eu vou pedir isso e no Mineirão vão oferecer a mesma garantia.
uma separação muito grande entre as duas torcidas, para que isso evite atrito entre as duas torcidas. Só que ambos os clubes vão ter que cumprir com o regulamento. Vão ter que mandar o dinheiro antecipado para obter os ingressos que vão ser requisitados. O Cruzeiro vai mandar o dinheiro, vai receber os ingressos. E o Atlético só receberá os ingressos se mandar o dinheiro. Porque no jogo passado, eu posso dizer isso para vocês, o presidente do Atlético me telefonou, me pediu que cedesse os 10% dos ingressos para ele lá no Mineirão, e me disse o seguinte: Gilvan, você sabe que os clubes estão passando dificuldade, eu não tenho dinheiro para te adiantar esse dinheiro, você podia me ceder os 10% dos ingressos, que eu te vendendo, te mando os ingressos. Eu falei, pois não, eu acredito em você. E mandei os ingressos para eles. Eles só venderam meio ingresso para a torcida organizada do Atlético, e eles aprontaram aquela bagunça que aprontaram no último jogo, Cruzeiro e Atlético. Pagaram só os que venderam muito menos que os 10% e só venderam meio ingresso. Presidente, diante do exposto, então o senhor disse que se sentiu traído com essa mudança de posicionamento. E a gente não quer que aconteça, mas se acontecer de novo alguma coisa, diante disso que o senhor falou, o depoimento no STJD, isso pode criar uma jurisprudência para um caso de uma defesa do Cruzeiro? Eu acredito que, inclusive, o presidente do Atlético vai ficar muito mal lá no STJD. Porque a coisa pior do mundo é a gente ser desacreditado. E ele vai ser desacreditado lá. Então, acabamos de conferir aí a entrevista do presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, falando sobre a questão dos 10% da torcida no Clássico da Copa do Brasil. Ramon, o que dizer de acordo com o que ele disse, né? Porque o Calil não se manifestou ainda sobre isso. A gente tem que ver os dois lados aí, mas pelo que parece ficou feio, né? Bom, na verdade eu senti até que você voltou, você até meio lenta, acho que você assustou tanto com o que você ouviu, que você voltou sem aquele gás que você naturalmente vem com ele sempre. Não, é porque a gente fica no meio de uma confusão dessa, é uma faca de dois gumes. É bom você tem que ouvir, e nós acabamos de ouvir aqui a palavra do presidente do Cruzeiro. E é muito sério isso que ele disse. Eu quero até agradecer realmente a Itatiaia, dando agradecer ao pessoal lá. A Úrsula Nogueira. A Úrsula, que é a diretora de esporte lá, mas esse aí, quem fez essas perguntas aí é o Sulimar da Rádio Inconfidência, que já esteve aqui nesse programa. Um abraço para o Sulimar, sempre nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, está sempre curtindo as nossas fotos. Exatamente. Está convidado para vir aqui, viu? Ele já esteve, ele é boa prova. Então, você veja bem, minha opinião particular, a minha opinião, que se eu for basear no que eu ouvi ali, mas sem ouvir o outro lado, fica uma faca de dois gumes. Só que o presidente foi claro, ele que está dizendo, não sou eu, nem o Gão, nem você. Eu acho isso um crime. Você o divide. Eu fui favorável aqui a dividir ao meio. 50% para cada lado. Porque já aconteceu no Mineirão por diversas vezes, durante 40 anos, Cruzeiro e Atlético com duas torcidas, com 120 mil torcedores, com 90 mil, no 80, 110, tudo meio a meio. Tudo. Inclusive a arrecadação naquela época era da seguinte forma: era 60% para o vencedor e 40% para o perdedor. Não queria dizer que seria, apesar do estádio estar dividido no meio, que seriam 50% para cada um. Não, 60% ficava para o vencedor, 40% para quem perdesse. No caso de empate, tiravam-se as despesas, rachava-se o que sobrou. Você veja bem, por que não jogar então só com uma torcida? Na verdade, estou revoltado de não fazer os dois jogos no Mineirão, que é a casa dos dois. O Mineirão é um dos melhores estádios do mundo, em tudo, em hospitalidade, em conforto para você trabalhar, de visibilidade. Você está cansado de lá, fez jogos da Copa do Mundo, esteve lá agora na última quarta-feira. É o melhor estádio. Eu viajei o mundo inteiro, o Brasil inteiro com futebol. Nunca achei um estádio igual ao Mineirão para você trabalhar nele. Com técnica, aqui está cheio de técnicos. Então tivemos esses jogos com casa lotada, e não tinha essas confusão. Agora, você pega um jogo em que o jogo de volta, independente do resultado, é Mineirão, 60 mil. Você vai dar 10% para outra torcida, 6 mil. Porque não vai sobrar ingresso nem para gambista. Nem para gambista. Então, são 54 mil contra 6. Qual é a possibilidade, senhorita Yara, de ter uma confusão? Qual é a prefiro me abster. Mega Power extrema. Eu prefiro me abster, porque eu acho que é fato. Definiu tudo. Super, mega... Extra Power. Sua opinião aí, Hugão. Não, eu já disse. Não, mas a opinião dele sobre essa entrevista. Eu só concluir aqui, ele pode falar o que quiser. Porque, então, aí é que eu acho o perigo. Porque você que está em casa agora vendo o Só Esportes,
que, aliás, graças a Deus, a cada dia cresce de audiência, porque a gente leva a coisa tem que agradecer, com né, seriedade, né, Yara? Procura fazer da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que o pai que tem um filhinho, que mesmo que seja atleticano, de 6, 7, 8 anos, ele não vai levar ele nesse jogo, porque ele não é maluco. Porque a possibilidade, aí já jogaram, agora o pepino ficou, viu, Coronel? Coronel Cláudia, podemos trazê-la aqui, eu tenho certeza, se convidá-la, ela virá, ela é comandante do policiamento da capital, minha amiga de 20 anos. Porque a responsabilidade agora ficou toda ela na mão da polícia. Então, eu particularmente acho errado. Ou faria com 50% para cada lado, ou faz sem torcida, com uma torcida única, que não vai alterar em nada o caixa Hugão. O que eu acho é o seguinte, na verdade a gente viu declarações do presidente do Atlético Mineiro há um tempo atrás, inclusive foi no STJD realmente, onde ele falou que abria mão disso. E ele mesmo disse, palavras do Calil, certo? Que quem frequentava estádio nessa condição de torcida de mínimo e tudo mais, não são torcedores comuns dos clubes. Geralmente são torcedores de torcidas organizadas Ele que vão disse lá. isso? Certo? Ele disse, também o presidente Dilma também falou a mesma coisa. São pessoas, tipo assim, que não são pessoas que vão lá com a intenção realmente de torcer. Quando você abre esse pequeno espaço, certo? Eu, por exemplo, sou torcedor, eu não sou louco de ir num jogo desse, certo? Na casa do adversário, não sou louco. É praça de guerra. É você pedir pra você ser agredido, é você pedir, é você assinar o atestado de loucura, você ir num jogo desse, certo? Sobre você ter uma torcida dividida no Mineirão, seria lindo, magnífico, maravilhoso. Não é interessante para o Cruzeiro no Mineirão, dada a circunstância do seu sócio torcedor. Porque, por exemplo, existem sócios fixos, que esses têm o ingresso garantido. Existem os sócios de outra categoria, Cruzeiro sempre, em que eles vão ter que comprar o ingresso ainda, estão atrás desses ingressos, tentando comprar na internet, para poder ir nesse jogo também, certo? Então, ou seja, você perde muita a credibilidade com seus torcedores, de que fizeram sócio torcedor querendo garantias para um jogo como esse. Mas é o caso, Hugo, esse aí não acontece, é o caso. Não é o caso, mas é o que vai acontecer. Deixa eu falar, aí não é o caso, porque aí a responsabilidade é é do clube, mas presta atenção. Mas é um fato. Nós estamos falando aqui, certo? Não nós estamos falando em termos aqui, peraí, sim. Nós estamos falando aqui em termos de confusão, de problema mais grave, sério. Esse problema, se vai dividir no não é grave. E isso, quem tem que resolver esse problema seria o Cruzeiro. Se o regulamento mandasse 50% para cada lado, te cobriu, não tem conversa. Justo, mas o que eu tô te falando conversa. Que mas não quem é for o mais esperto compra o ingresso. Escreve só uma coisa, por exemplo, se o presidente do Atlético realmente tá dito aí que ele voltou atrás nisso, então ele não acha interessante para ele a torcida dele estar ausente no estádio. Como não é interessante para o Cruzeiro ter um estádio dividido meio a meio, por causa do seu sócio torcedor. É mais ou menos, tá equilibrada essa questão aí, nesse fato. Eu vou com um rápido intervalo. Já? Oi! Beleza, hein? Depois do intervalo a gente volta e a gente quebra o pau. Rapidinho, já estourou há muito tempo, o produtor já tá aqui, ó, me dando bronca por causa de vocês, tá? Foi mal, Xandinho. Desculpa, também, Dani. Foi mal. E você que está em casa quer montar um grande ou até mesmo um pequeno evento, mas não tem nem ideia, não sabe nem por onde começar? A Companhia da Pirâmide tem a solução. Uma empresa mineira que há mais de uma década atua no mercado com o que há de mais moderno em estrutura de eventos. Ficou curioso, né? Então não perca tempo, acesse o site www.ciadapiramide.com.br e nós vamos para um rápido intervalo e volto já já. Tem muito mais polêmica para você, não saia daí.